Fala, Nuno, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aula. Essa semana no capítulo 6, ainda na apostila 1, ok? Essa semana a gente vai falar sobre herança ligada ao sexo. Aqui no Aquecendo, nós temos aqui 3 quadros para vocês observarem. Daí vocês vão ver, você conseguiu enxergar os números? Quais são os algarismos? Isso aqui é um testezinho para daltonismo, que a gente vai ver mais para frente. Nem todas as pessoas conseguem enxergar todas as cores. Você sabe o nome desse distúrbio? Será que ele está relacionado com genes? Será que é hereditário? Aqui, antes de a gente começar a falar desses sistemas aqui, da herança ligada ao sexo, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês para ilustrar a herança ligada ao sexo, ok? Careca do que uma mulher, não é? Vamos entender como é que isso funciona? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre as heranças ligadas ao sexo. No homem, nós temos 46 cromossomos. Destes, apenas 2 deles são considerados cromossomos sexuais. Os outros são cromossomos homólogos, como a gente já viu em outra aula. Esses cromossomos sexuais, eles dão várias características para o indivíduo, dentre elas o sexo dele. Sendo que o último par de cromossomos, quando é X, nós vamos chamar de fêmea. Agora, se for XY, nós vamos chamar de macho. Vale destacar que esse X e esse Y é apenas uma forma da gente chamar. Os cromossomos, na verdade, eles têm esse formato aqui. O X realmente parece um X, o Y não parece tanto um Y, parece mais um V, digamos assim. Mas a gente vai chamar de Y. Também é importante destacar que a mulher ela vai ter 2 cromossomos iguais X, enquanto o homem vai ter também um cromossomo X, só que o outro vai ser Y. Bom, a herança ligada ao sexo tem a ver com esses cromossomos sexuais. Algumas doenças são muito conhecidas e consideradas heranças ligadas ao sexo, como o daltonismo, a hemofilia, a calvície. E a gente vai entender um pouquinho sobre cada uma delas. Começando por onde descobriram essa herança ligada ao sexo. Quem descobriu foi um pesquisador chamado Thomas Hunt Morgan, em 1909, quando ele estava estudando moscas da fruta, aquela famosa drosófila. Ele observou que a frequência da cor dos olhos desses insetos era diferente entre machos e fêmeas, e que deveria existir alguma coisa relacionada ao sexo desses indivíduos. Então ele condicionou a cor dos olhos aos genes Bzão e Bzinho, sendo que os fenótipos possíveis e os genótipos possíveis para essa característica ficaram caracterizadas assim: XX, porque é uma fêmea, e daí cada um desses X ele atribuiu o genótipo relacionado à característica do olho, nesse caso B. Se a fêmea tinha olhos vermelhos, que são os olhos dominantes, ele vai ser XBzão, XBzão. É uma homozigótica para a característica de olhos vermelhos e é uma fêmea. Agora, se for heterozigótica, vai ser XBzão, XBzinho, e nesse caso nós temos uma fêmea, e como eu falei, os olhos vermelhos são dominantes, então uma fêmea de olhos vermelhos. Agora, se for XBzinho e XBzinho, a fêmea ela vai ter características excessivas, que são os olhos brancos da mosca. Agora, quando o indivíduo era macho, você vai ter X e Y. E dessa forma você tem um problema, porque você só consegue atribuir o B ao cromossomo X. Se o indivíduo tiver olhos vermelhos, vai ficar X, Bzão, Y e só. Isso vai caracterizar um macho de olhos vermelhos. Ele não vai ter o segundo alelo, ele vai ter um alelo só. Então esse alelo vai mandar na característica. Ele não vai ser homozigoto ou heterozigoto, ele só tem uma opção. E o oposto agora, se o macho tiver olhos brancos, ele vai ser X, Bzinho, Y. Dessa forma, a gente consegue identificar que a frequência fenotípica do cruzamento de uma fêmea heterozigótica, ou seja, XBzão, XBzinho, com um macho que seja olhos vermelhos, ou seja, tem o gene dominante, que é XBzão Y, vai ser de 50% da prole ser fêmea e apresentar olhos vermelhos,
25% da prole ser macho e apresentar olhos vermelhos, e 25% da prole ser macho e apresentar olhos brancos, conforme esse quadrinho de Punnett que está visto aqui. Com relação às características humanas, eu gostaria de destacar duas delas e um bônus no final. A primeira delas é o daltonismo. O daltonismo, ele é a incapacidade de distinguir cor. Você tem vários graus, mas nesse momento isso não importa. O daltonismo é relacionado a um alelo recessivo que a gente vai chamar de Dzinho. E ele está presente no cromossomo X. E um alelo dominante que a gente vai chamar de Dzão. Dessa forma, nós temos uma mulher que tem uma visão normal, X Dzão, X Dzão, se ela for homozigótica, X Dzão, X Dzinho, se ela tiver a visão normal, mas for portador do alelo, X Dzinho, se ela for uma mulher daltônica, ou, se for homem, X Dzão Y, se ele tiver a visão normal, X Dzinho Y, se ele for daltônico. Dessa forma, a gente consegue identificar que é muito mais fácil você ter homens daltônicos do que mulheres. O mesmo vai acontecer para uma outra doença chamada hemofilia. A hemofilia é a dificuldade de coagulação sanguínea no indivíduo. E a característica hemofílica vai ser apresentada pelo cromossomo H. Dessa forma, nós vamos ter XHzão, uma mulher de coagulação normal, XHzinho, uma mulher de coagulação normal com o gene recessivo, XHzinho, uma mulher hemofílica, ou XHzão Y, um homem com coagulação normal, ou XHzão Y, um homem com características hemofílicas. Agora, com relação à calvície, é um pouco mais complicado. A calvície ela é determinada por um alelo que a gente vai chamar de C. Nesse caso, nós vamos ter C' ou C''. Esse C' ele vai determinar a calvície. E ele está presente em cromossomos autossômicos. Ou seja, ele não está presente no cromossomo sexual. Porém, o sexo vai influenciar esse gene por conta de alterações hormonais que os indivíduos vão manifestar. Dessa forma, nós temos os genótipos C', sendo como fenótipo um homem calvo e uma mulher calva. Porém, se a gente tiver C', nós vamos ter homens calvos, porque o C' vai ser dominante. Porém, as mulheres, por conta dessa alteração hormonal, ela não vai ser calva. Então, na mulher, ele não é dominante, ele é recessivo. E se for C' e C', não vai ser calvo para nenhum dos lados, nem homem nem mulher. Então, existe uma alteração de dominância e está relacionada com o sexo, mas não está relacionado ao cromossomo sexual. É uma outra forma que a gente pode encontrar. Em questões de vestibular ou questões de Enem, nós vamos ter esses tipos diferentes de heranças ligadas ao sexo, mas não se preocupe, elas sempre vão aparecer descritas no enunciado do exercício. Então só fique de olho e preste muita atenção no enunciado. Eu espero que vocês tenham entendido a aula, curtam, compartilhem, se inscrevam. Pessoal, então voltando aqui, ó, o que vocês vão grifar para mim essa semana? Essas 3 linhas aqui, certo, do começo, que está sempre determinado pelo cromossomo X, que é a fêmea. Como a gente viu no vídeo aí, a herança vai estar sempre ligada ao cromossomo X. Então, XX fêmea, XY macho. Aqui o daltonismo que a gente viu lá, ó. Dzão normal, Dzinho normal, Dzinho mulher daltônica. Aqui, no caso do homem, X, Dzão, Y, homem normal, porque o Dzão é dominante. X, Dzinho, Y, homem daltônico, certo? Lembrando que o Y não carrega a letra, porque essa herança vem do cromossomo X. A hemofilia. XX, né, que é mulher, Hzão, normal. XHzinho, mulher normal portadora. XHzinho, mulher hemofílica. No caso do homem, X, Dzão, Y, homem normal. XHzão, Y, homem normal, que está errado, que é Hzão.
E XHY, homem hemofílico. Lembrando então que a característica recessiva, certo? No homem, só apresentando 1, porque ele só vem carregado no cromossomo X, para que apareça a característica. Aqui, vocês vão ver, se carregar aqui, como resolver os problemas. É igual aos outros, né? XY é homem, XX é mulher, o maiúsculo é dominante, o minúsculo é recessivo, para ver como acontece. E essa semana a gente vai fazer alguns exercícios. Então nós vamos fazer essa semana o exercício 1, o exercício 2, depois nós vamos fazer o exercício 8 e o exercício 9, letra A, B, ok? São só esses 4 exercícios aqui, são bem fáceis, né? O resto dos exercícios é tudo de cruzamento que vocês estão fazendo há um bom tempo. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo lá que eu estou para tirar as dúvidas. Tchau, tchau e até a próxima.